Olá, profs, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre estrutura de aula. A gente vai conversar um pouquinho hoje, então, né, sobre o poder de um roteiro, de uma aula bem estruturada, né? Aquilo que a gente consegue quando a gente tem todos os elementos que uma aula precisa ter. E eu vou fazer isso com vocês hoje apresentando um plano de aula criado por mim. Poderia ser um plano de uma primeira aula ou de um primeiro capítulo para um sexto ano, falando aí do sujeito e seu lugar no mundo. Então, eu vou apresentar para vocês algumas coisas interessantes aqui sobre esse assunto, algumas ideias, enfim, né? E a própria estrutura da aula. A primeira coisa, uma introdução, né, gente? Então, a gente inicia a aula com a abertura da aula. Eu coloquei aqui como ideia começar com perguntas, né? Então, o que faz um lugar ser único? O que você sabe sobre o lugar onde você mora? Sempre tentando conectar, né, aquilo que o aluno traz com os conceitos, né? Apresentando, então, a partir disso que o aluno traz, qual é o tema da nossa aula, né? Então, a gente vai, a partir desses conceitos, dessas ideias que o aluno traz, começar a explicar, então, né, o que é o espaço geográfico, como que ele vai moldar as sociedades, né, como que vai acontecendo essa transformação, como nós nos integramos ao espaço, enfim, né, os conceitos todos. E eu coloquei aqui como dica, que eu acredito que seja muito importante, a gente conseguir usar sempre um storytelling, né? Então, trazer uma história curiosa, trazer uma história de algum lugar que eles conheçam. Aqui a gente pode falar sobre a cidade onde a gente mora, né? Ou perguntar para os alunos sobre a cidade, sobre o bairro, sobre a rua da casa deles. Enfim, né? Tentar trazer essa história, né? Esse storytelling, trazer esses elementos que fazem parte aí da vida do aluno. A segunda parte do nosso plano, então, é apresentar o tema de fato, os conceitos principais, né? Então, explicar o que é o espaço geográfico, o que é paisagem natural, o que é paisagem cultural, falar de urbanização, né? Então, já trouxe aqui para vocês todos os elementos importantes de aparecerem dentro desse capítulo, né? Explicando aí para os alunos as diferenças, né? Por exemplo, entre paisagem natural e cultural, dar exemplos para eles entenderem aonde a gente quer chegar. Aqui a gente está falando daquela explicação conceitual mesmo da aula. Aí, gente, coloquei aqui também, né, como uma ideia, né, que o professor possa fazer isso para cada conceito, utilizar exemplos locais, né, trazer coisas que fazem parte do cotidiano dos alunos, da vida dos alunos, lugares que eles conheçam, lugares que eles sabem identificar. A gente pode, inclusive, usar fotografias antigas, fotografias novas e projetar. E isso fica muito legal para o aluno entender de fato essas mudanças, essas transformações. E aí partimos para uma atividade prática, né? E aí a gente vai fazer aqui uma prática, enfim, para o aluno entender tudo isso que foi explicado. Eu acredito que é muito importante a gente sempre ter essa estrutura, né, de iniciar a aula com uma pergunta, com esse levantamento, né, daquilo que o aluno sabe, depois partir para uma explicação conceitual e ter sempre uma atividade que seja mais prática ou o mais prática possível, né, no sentido de fazer o aluno de fato fazer algo para esse conhecimento fazer parte aí da vida dele, enfim, né? Então, aqui, gente, a atividade prática que eu dou como sugestão é observar paisagens e transformações, né? E aí, a ideia aqui de dividir os alunos em pequenos grupos e eles vão fazer uma pesquisa sobre, né, o local, entrevistar pessoas, descobrir o que mudou, o que não mudou. Eles podem trazer fotos, desenhos, anotações, eles podem sair na rua e olhar e ver o que mudou, o que não mudou, perguntar para a família, enfim, né? Várias formas de fazer essa atividade
a ideia é que eles escolham um lugar da cidade ou próximo da escola, enfim, para investigar como ele mudou ao longo do tempo, né? Então, essa é a nossa prática. Pode ser feita como um tema de casa, né? Como uma atividade depois, ou pode ser feita mesmo na aula. E aí o professor sai com os alunos nos arredores da escola, por exemplo, ou eles podem fazer sobre a própria escola, ou cada um pode fazer sobre a rua da sua casa, enfim. São várias maneiras, né, de se pensar nessa atividade. E aí, como última parte da nossa aula, mentira, como penúltima parte, já estou me adiantando aqui, propõe uma discussão, né? Então, como as modificações nas paisagens vão revelando a história das sociedades, né? E aí, discutir aí, né? Comparar paisagens urbanas, paisagens rurais, utilizando os exemplos, às vezes até os próprios exemplos que os alunos trouxeram, né? Então, perguntar aqui, né? Como que essas mudanças mostram a sociedade, como a gente consegue observar, né? A evolução ou não dessa sociedade por causa dessas mudanças, né? O que essas transformações aí têm a ver com os valores daquela sociedade com o que a gente tem hoje, né? E aí agora, sim, como última atividade, criar um mapa de uma cidade, né? Então, aqui a ideia é incluir a sustentabilidade já e pedir então que os alunos pensem nessa cidade dividindo eles em grupos, né? Então, e que cada grupo pesquise soluções, né, para o planejamento urbano. A gente está falando aqui de transformações na sociedade, então a gente consegue linkar isso com essa transformação que é pensada para um futuro mais sustentável, né? E aí pedir para que os alunos criem esse mapa, pensem nas suas ideias e depois apresentem esse mapa para a turma, como forma aqui também deles entenderem, né, que muitas das transformações elas podem ser sim pensadas e feitas de uma forma melhor do que apenas deixar acontecer, tá? Então essa é a ideia, essa é a sugestão aqui quando a gente fala de criar um mapa de uma cidade sustentável. E aí, claro, um encerramento, né, gente? Então, pensar um pouquinho aqui sobre a cidade, né? O que enfim, né, vai acontecer aqui com as paisagens, o que a gente consegue observar, que transformações são boas ou não, fazer, né, um fechamento desse assunto aqui, reforçando, né, que as paisagens elas têm tudo a ver aqui com a sociedade, com as escolhas que são feitas, né, e por isso voltar lá para a cidade sustentável, né? A gente está escolhendo fazer da melhor forma ou a gente está fazendo de qualquer jeito? O que se pensa na hora de escolher, né? Então é muito legal a gente pensar nesse sentido. Gente, para nosso plano de aula, para nossa estrutura, né? Esta é uma ideia, claro, gente, que é uma ideia muito inicial, assim, mas quis trazer para vocês aqui essa questão, né, de montar uma aula e de todos os passos, de tudo aquilo que a gente precisa ter dentro de uma aula. Mas aí eu quero também trazer para vocês uma questão, né? Imaginem ter tudo isso, todo esse roteiro, toda essa aula, tudo isso que eu falei nesses poucos minutos aqui, né? Pronto. Né? E é isso que eu quero apresentar para vocês. A possibilidade de vocês terem, para trabalhar esse ou qualquer outro tema, né? Uma apostila pronta, um material pronto que vai fazer todo esse trabalho, né, para vocês. Então, imaginem, né, sem ter a apostila para trabalhar esse tema, as transformações da paisagem, isso que a gente conversou agora, o professor tem que pesquisar o tema, buscar mapas, planejar atividades, estruturar a aula e vai gastar horas, né, de trabalho extra. A gente sabe que esse trabalho extra é o que mais nos tira tempo, né, o que mais nos compromete aí, né, com relação até mesmo a estar com a nossa família, a fazer aquilo que a gente gosta, né? Agora, com a nossa apostila, tu vai receber tudo isso já organizado. O roteiro detalhado com as etapas da aula,
os textos explicativos prontos, as atividades práticas já elaboradas, como essa que eu apresentei para vocês, os mapas, os gráficos, tudo isso pronto, imagens, né, para serem usados em sala de aula. Vocês vão estar economizando tempo, garantindo qualidade na aula de vocês, vocês vão se concentrar naquilo que realmente é importante e necessário, que é ensinar os alunos. Né? Então, vocês deixam de perder aquele tempo e montar a aula, vocês vão receber tudo isso pronto e vão se dedicar àquilo que é o mais importante. Quero mostrar para vocês um pouco mais, então, né? As nossas apostilas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, elas oferecem todo esse roteiro, a estrutura que vai facilitar a vida de vocês, né? O trabalho do professor em todas as etapas do planejamento da aula. Vocês vão receber o material todo pronto, tem questões, tem atividades práticas, tem imagens, tudo que precisa para uma aula acontecer prontinho, entregue dentro da apostila para vocês. Então, economizando com isso tempo, energia, né? A gente não precisa mais perder esse tempo organizando a aula, pensando na aula. A aula ela já vem pronta, com a sequência didática super clara, tudo que a gente precisa dentro aqui da apostila. O planejamento também vai ser simplificado, vocês já vão receber aqui toda a lógica, a progressiva, né, das atividades, vai introduzir o tema, vai ter atividade prática, vai ter conclusão da aula e uma aula vai ter início, meio e fim bem definido, vai evitar o improviso, o professor se sente mais confiante por ter um bom material, né, no qual ele pode confiar, né, a sua prática, enfim. Então, é um material, de fato, super completo, né, e que vai ajudar aí qualquer professor que queira dar uma aula completa, dar uma aula interessante para os seus alunos, né? Além do que, a apostila é super colorida, com imagens, né? Tudo isso pensando também aí num layout que os alunos vão gostar, em materiais, enfim, né, que fiquem claros para alunos, com imagens, né? Então, mapas, gráficos, textos, você sabia, né? Textos complementares, enfim, né? Todos os recursos aí que o professor precisa pronto para ser usado. O professor ele não precisa mais ficar buscando atividade, buscando recurso em lugares diferentes. Ele vai ter tudo que ele precisa em mãos aqui com a nossa apostila. E apesar delas estarem prontas, né, o professor ele também pode personalizar, né, conforme a turma, ele pode usar, né, e adaptar a nossa apostila da maneira que for melhor para cada turma, para cada ano, para cada necessidade, né, e isso permite que a aula, então, seja real, né, adaptada à realidade daquele aluno, daquela escola, daquela necessidade do professor. E a gente garante a qualidade também no nosso material, né? Então, é desenvolvido, né, por especialistas em geografia, em história. A gente procura fazer aqui tudo alinhado à BNCC, adequado para as diferentes faixas etárias. Então, cada apostila é pensada pro ano a que ela se aplica, né? Oferecendo aí reflexões, oferecendo tudo aquilo que é necessário para o nosso aluno se tornar crítico, se tornar, né, um aluno que está dentro aí do contexto daquilo que a geografia pretende na escola. Gente, então fica o convite para que vocês conheçam o nosso material. Espero que vocês tenham gostado da ideia, da estrutura da aula, né? E que vocês possam facilitar a aula de vocês tendo todo esse material pronto. Apostilas, então, de 6º ao 9º ano do ensino fundamental, entregues em PDF para vocês imprimirem quantas vezes quiserem, da maneira que precisarem, pode ser impressa em preto e branco também, que ela não perde a qualidade, e é um material realmente muito rico que vai ajudar a aula de vocês aí com certeza. Muito obrigada pela atenção e nos vemos na próxima aula.